Eu digo que Deus ele já colocou em nós, como é que eu vou dizer, as armas necessárias para você cumprir o teu propósito, né? Porque eu pensava assim, caramba, eu não sei falar direito, cara, eu não sei me expressar direito. Isso eu pensava alguns anos atrás. E a gente vai tendo maturidade, Deus vai nos forjando, vai nos amadurecendo. Eu pensava assim, caramba, Deus, eu não sei falar direito, tal. Deus, como é que eu vou cumprir o teu propósito? Eu sou incapaz. Né? Às vezes, muitas das vezes, eu já me achei incapaz de cumprir assim, o chamado. E não é por mim. Não que eu não possa me especializar, fazer cursos, ler, me encher de conhecimento. Como Paulo fala, habite em vocês abundantemente a palavra, né? Então, assim, mas é Cristo quem capacita. A gente vê conversando sobre isso no carro. Deus já colocou dentro de você aquele chamado, aquele algo que arde no teu coração para você desempenhar algo, entendeu? Então, o chamado tá assim, digamos assim, dentro de nós, né? Eu acho que ele tá dentro do nosso DNA. Eu acho que tá aqui, cara, correndo na minha veia, sabe? Eu sei para que eu fui chamado. Hoje eu tenho essa convicção dentro do reino. Antigamente eu não tinha, entendeu? E para você que tá nos ouvindo, vendo, se você não sabe qual é o teu chamado ainda, ore a Deus, vá para a palavra, entendeu? Mas sabe de uma coisa, que o primeiro propósito que Deus nos criou é ser filho de Deus. Então assim, e dentro disso a gente vai desenvolver, né? Para que a gente foi chamado? A uns Deus colocou no corpo de Cristo como mestres ou doutores, como apóstolos, como profetas, como pastores, e o outro eu esqueci, evangelistas. Então, são os 5 dons ministeriais. Então, assim, visando o quê? Visando a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um no corpo faz uma coisa, sabe? E o outro ali, ele pode varrer a igreja, pode limpar o banheiro, ele pode desempenhar uma função que de repente não está tão aparecendo, né, no corpo de Cristo, mas todos fomos chamados para algo, para desempenhar algo na vida das pessoas, no meio familiar, na comunidade onde nós estamos servindo ao Senhor. É isso. Momento de polêmica agora. É Jesus. Você falou um negócio aí que... Tambores. Eu falo disso, sabe por quê? Porque eu sou contra essa escala promocional que acontece dentro da igreja. Uhum. Como é que eu tô dizendo? Você chegou na igreja, você tem que ser obreiro, para depois ser diácono, para depois ser presbítero, para depois ser missionário, para depois ser evangelista, para depois ser pastor. Eu sou contra isso. Eu não acho base bíblica para isso. Tem a ver com a vocação. Sim. Claro, todos têm que aprender a servir. Todos têm que aprender a servir. Todos. Até porque o próprio Cristo disse em Mateus 20 que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Isso aí. E entregar a sua própria vida. Então o evangelho é isso, é servir e entregar a vida. Mas agora, por que se Deus me chamou como missionário, seja na padaria na esquina ou lá na África, por que eu tenho que ficar 3 anos como obreiro, 4 anos como diácono? Cara, se Deus me chamou para isso, essa é a minha vocação, sabe? Aí fica muito nominal, foi o que a gente falou do pastor, mas não é só o pastor. Existe um missionário que não prega o evangelho. Você vê um monte da igreja, é missionário e missionária que nunca foi... Não vou falar nem na África, mas o cara não sai com um folhetinho para poder evangelizar. Vou criar polêmica mesmo. Vocês que corram para a palavra. Viu? Mas, gente, se você foi vocacionado para algo, você tem aquelas características. Verdade. Primeiro eu preciso mudar o mundo à minha volta para depois ganhar o mundo. É isso aí. Você falou, né? Tu começa em casa. Começa em casa, isso aí, justamente. Em casa é o meu maior ministério, onde eu preciso expressar o reino de Deus. A minha comunidade ali onde eu vivo, né? O lugar onde eu vivo, meus vizinhos, né? Minha parentela, escola. E aí você vai influenciando, lugar em lugar, vai expressando o reino, né? Enfim, mas você começa... É polêmico isso. Você começa ali, né? De baixo. Eu vou para Cristo, aqui. O cara que é Pedro... Jesus fala assim para Pedro, lá em João 20, 21, né? Pedro, tu me amas. Aí tem um joguinho ali de palavras, né, do grego, do filos, ágape, enfim. Tu me amas, tu apacenta as minhas ovelhas. O Pedro foi pastor. Primeiro ele foi discípulo. Porque na minha concepção, para você servir na igreja em qualquer cargo, basta ser discípulo.
Sendo Sim. discípulo, você está apto a ser pastor, se essa for a sua vocação. Sim. Sendo discípulo, você está apto para ser um evangelista, se essa for a sua vocação. Sendo discípulo, eu não vou falar de apóstolo não, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Mais uma polêmica. Mas o que acontece? Essa questão que você falou sobre, poxa, mas eu fui chamado para ser mestre, né? Deus ele chamou uns para mestre ou doutores, né? Uns para profeta, né? Enfim. E por que eu tenho que passar por isso tudo? Né? Realmente é um tema polêmico, é algo que eu já me perguntei, já me fiz essa pergunta várias vezes, mas hoje eu entendo, né, não discordando, mas de repente uma visão diferente, hoje eu entendo que de repente a pessoa passa ali pelo diaconato, né, e tal, para aprender, entendeu? Para aprender a servir e tal. Isso eu concordo. Né? Para aprender a servir, né? Mas realmente, se ele tem um chamado para pastor, digamos, o cara tem um chamado para pastor, ele passa ali, ele é obreiro, né? Eu acho que é mais para aprendizado. Mas aí, tem que ser missionário? Tem que ser evangelista? Isso aí já é um outros 500 que eu não sei te falar, nem tudo eu sei falar. Eu concordo com você e eu vou usar agora Vitor Rosa. Vitor Rosa, tá aí assistindo a gente. Eu aprendi isso com Vitor Rosa. Ele foi pregar uma vez sobre Davi e ele pegou o ponto em que Davi ele é ungido por Samuel. Depois que Davi é ungido por Samuel, o que ele faz? Ele volta para o campo para trabalhar. Ele continua fazendo a mesma coisa. E ele falou que a unção não dispensa o trabalho. É isso. Deus quer como pastor, beleza. Aprenda a servir. Até porque, gente, todas as funções da igreja... Sabe o que eu penso? Na glamorização do trabalho. Sim. Sabe, eu acho que o cara que é o pregador itinerante é mais importante que o irmãozinho que é o diácono na igreja. Sim. É a glamorização do trabalho. Se eu entendo que a minha função é servir, independente do que eu esteja fazendo, eu vou servir, ponto. E, claro, a unção não dispensa o trabalho. Eu não estou falando aqui, gente, que a pessoa aceitou Jesus hoje tem que ser pastor. Não. Você vai estudar, vai trabalhar, vai meter as caras, vai aprender a servir. Exatamente, é servir. Eu acho que tem que servir. Por isso que eu te falei, que eu resumo a ser discípulo. Sim. Ser discípulo. Se você for discípulo de Cristo, e discípulo é aluno, né? Se você for discípulo de Cristo, aprender com seu mestre, com seu rabi, você vai conseguir ser um bom mestre na hora que chegar a hora de ser mestre. Igual Pedro foi um pastor efetivo e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. 3.000 almas.